A inteligência artificial, ela tem sido uma ferramenta maravilhosa para poder auxiliar as pessoas, mas ela também tem sido um perigo. Você já parou para analisar de fato o que é realidade e o que não é? Bom, eu não sei você, mas eu já me vi muitas vezes em situação de comparar a vida dos outros com a minha. Eu comparava, e um dos lugares mais, vamos dizer assim, mais propensos para que a gente faça isso são as redes sociais. Você quer ver, olhar no Instagram, você abrir o Instagram e ver vida de pessoas perfeitas. Ver vida de pessoas que parece que não tem boletos, que parece que não tem problemas, que só vive viajando, que o casamento, o relacionamento é maravilhoso, que os filhos são praticamente a perfeição divina e não fazem nada, saem, não tem problema. Eu fiquei muito tempo nesse paradoxo, nesse hipnote, achando que a minha vida era uma droga, comparando sempre que a minha vida era ruim em relação a de outras pessoas. Até que, um belo dia, uma situação de uma, vamos dizer assim, uma amiga, quando a gente ia visitar, e ela falava de situações que acontecia com o marido, quando o marido perdia a paciência, o marido estava estressado e acabava cometendo algumas ações, e ela mostrava para mim os hematomas. Depois eu ficava assustada, porque eu falava com meu marido sobre a situação e ele falava assim, não pode, mas não tem como, porque o jeito que a gente vê e eles, e também na rede social, é só juras de amor, é só tecendo elogios. Não, você tá louco. Eu falei, eu conversei. Numa segunda ocasião, eu tentando aprofundar mais a situação e entender, né, o que estava acontecendo, se eu conseguia ajudar. E ela me falava essas coisas que presenciava. Até que entrei num paradoxo, porque o que eu via na rede social não era nada disso. E aí, depois disso, me deu um alerta. As redes sociais, não sei se você parou para prestar atenção, principalmente o Insta, é uma vitrine. É uma vitrine de uma vida perfeita. E muita gente acaba, não vou dizer entrando em paradoxo, entrando em hipnote, mas olha para aquilo ali e acha, se compara como eu me comparei, achando que a vida não é nada, que minha vida é uma porcaria em comparação de outras pessoas. Gente, aquilo ali é por enganação. Quantas pessoas estão colocando ali, vivendo uma vida, vamos dizer assim, perfeita, e na realidade não é nada disso. Aquilo ali a gente quer mostrar para os outros que a gente não tem problemas, que a gente é feliz. Olha, quando você vê alguém mostrando que está viajando, tá, tudo bem, a pessoa está compartilhando que está viajando, mas ela está querendo mostrar para você que ela viajou. Ela está querendo mostrar para a rede social de amigos dela que ela tem vida social, que ela viaja, que ela é feliz, que ele está comendo um prato maravilhoso, que ele está em determinado lugar. Eu conheço pessoas que ficam postando praticamente da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, aí eu fico assim, meu Deus, que vida social que essa pessoa tem. Porque, não, hoje estamos aqui fazendo isso e as comemorações não param. Dali vai para um outro lugar, vai para uma outra festa, uma outra casa, e você vê assim, nossa, a rede, essa pessoa ela tem uma senhora rede social, uma senhora vida, né? Desculpa que eu tô aqui, eu tô observando, gente, um carinha tentando estacionar, mas tá fazendo uma M que parece que vai encostar no outro carro. Mas sigamos. Aí, então a gente vê isso entra em parafuso. Por que eu tô falando isso? Porque eu vim agora de manhã deixar minha filha e eu fiquei pensando em uma situação, quantas pessoas estão presas, como eu estive, vivendo a vida dos outros, achando que a vida dos outros é perfeita demais em comparação. Porque olha a vida social e olha para a sua vida e vê, nossa, minha vida não tem novidade. A minha vida não é nada disso. Fulano tá assim, fulano tá assado. Parece que eu não ando. Gente,
não fica fazendo isso, porque você só vai entrar em bad. Você só vai entrar, você só vai ficar assim para baixo. Porque a gente vive, principalmente com o advento da inteligência artificial, a gente vive num mundo em que as pessoas parece que se afundam cada vez mais nessa realidade paralela para esconder a verdadeira realidade atual. Eu lembro de um filme que eu vi que é chamado Os Substitutos. Se você tiver a oportunidade, assista. Substitutos com... eu esqueci o nome do ator. E eles ficam em casa e vestem tipo avatares com uma pele mais jovem. Você pode ficar no corpo de outra pessoa. Você pode ser uma mulher muito bonita. E a esposa dele, ela se vestia, ela era bem, vamos dizer assim, velha, tinha problemas, o rosto, o semblante, porque eles tinham perdido o filho, aí eu dando spoiler. E ela vestia um avatar muito bonito, e todo mundo era assim, todo mundo se escondia atrás dessa vida, desse avatar perfeito, né? Mais novo, mais jovem. Bruce Williams, se eu não me engano. E então era uma vida perfeita. Só que a realidade já era totalmente diferente. Por que eu falei com o advento da IA? Tá viralizando aí, até eu também usei também. Você com avatares, você fazer fotos de você hoje com pessoas que já partiram, de você fazer fotos no seu, assim, como se você estivesse num estúdio fotográfico, achei legal, mas como se você estivesse viajando para outros lugares, como se você estivesse fazendo determinadas coisas. Gente, é tão perfeito que você tem até dificuldade de conseguir interpretar se aquilo é real ou não. E eu vim refletindo a respeito disso, o quão perigoso isso é. Porque as pessoas, às vezes, elas tendem a fugir da realidade que elas estão. Se você for observar vícios, os vícios que as pessoas têm é uma forma de projetar em determinadas coisas algo ou situações para fugir de uma realidade que ela não quer enfrentar. E assim ela acaba, às vezes, se viciando em álcool, em, né, outros tipos de substâncias, porque aqui, quando ela está naquele momento, naquela vibe, ela consegue ofuscar e ter a realidade que ela vive, porque a realidade que ela vive é horrível, é pesada, é um saco, é triste, então ela não quer viver aquilo. E ela não quer enfrentar aquilo para mudar a situação. E ela faz o quê? Se camufla numa realidade paralela. Quantos estão fazendo isso nas redes sociais, dizendo que é uma vida perfeita e o casamento está acabando? Quantos casos que eu vi de gente postando casamentos maravilhosos, que depois de um tempo eu vi e falei assim, nossa, como assim? Fulano separou? Mas como separou? Só vivia de amores. Tecendo amores, elogio na rede social e agora tá assim? E é assim, porque a realidade é diferente. Às vezes é um casal que não conversa, às vezes é um casal que mostra fotos de amores, elogios e tatati, como o caso que eu citei aqui, e dentro de casa está acontecendo uma situação totalmente diferente. Mas ela tem que mostrar para o mundo, ela tem que mostrar para a sociedade que ela é feliz, de que ela tem um casamento perfeito, de que ela tem uma vida perfeita. Né? Ela tem que mostrar, ela tem que postar que ela tem uma vida social ativa, que ele está saindo, que ele vive, que ele é alguém, que é alguém importante para a sociedade. E eu vim analisando isso, eu falei, gente, quanta gente está doente, quanta gente está perdida, confusa, cada vez mais fugindo dos seus problemas, de encarar sua realidade, de encarar sua vida para poder fazer uma mudança, fazer uma transformação. Eu ouvi uma frase que faz todo sentido, não lembro quem falou. A gente pode não ter escolhido como a gente nasceu, mas a gente consegue escolher da forma como a gente vai terminar. A gente pode escolher terminar nossa vida bem. Se você passou por um problema na sua família, um trauma de infância, você pode fazer diferente quando você tiver a sua família. Se você estava num relacionamento
que te prejudicava, você pode escolher ter um relacionamento sadio, ter uma pessoa que te ama, que vai cuidar de você, zelar pelo casamento. Se você nasceu pobre, paupérrimo, na miséria, você pode escolher ter uma vida de abundância e prosperidade. E abundância e prosperidade, eu vou dizer que eu também estou trabalhando isso na minha cabeça, mas abundância e prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com situação de estado de espírito, de você estar bem, de você se sentir bem com aquilo que você tem. E a cada dia mais as coisas vão fluindo para que você melhore a sua condição de vida, para que você melhore a condição onde você mora. Então a gente pode ter escolhido, de repente, eu não nasci em berço de ouro, você talvez não tenha nascido em berço de ouro, mas você pode escolher terminar bem, terminar com uma casa própria, terminar com uma reserva de emergência, que se algo acontecer, não vai ficar desesperada, não vai ficar aflita com sabendo como que vai resolver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O advento da inteligência artificial, né, essa onda de rede social, isso acaba tendo que ser meio que uma maquiagem, um meio onde pessoas estão se escondendo, se camuflando. Isso é perigoso, isso é complicado. Então, a gente tem que trabalhar muito com isso. A gente pode utilizar essas ferramentas em benefício, em fazer algumas coisas que realmente podem fazer algo bom. Mas tem muita gente utilizando isso para o mal. Tem muita gente utilizando isso para deixar cada vez pessoas mais alienadas e longe, distante da realidade. Então, a pergunta que eu vou terminar esse vídeo, que é o tema da capa, é: quem é você e quem você quer ser? Muito bom dia.